Gente, eu não sei se eu vou ter a destreza daí de Jane de falar no microfone, mas assim, eu vou tentar. Boa noite a todos, meu nome é Délia, sou endocrinopediatra, trabalho no Hospital Infantil Albert Sabin e no HGF. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que quase todo mundo que faz consultório pega bastante, né, que é o crescimento. Então, como a gente vai avaliar quando que eu tenho que me preocupar e quando que eu devo encaminhar esse paciente para o especialista? Não tem conflito de interesse. Então, quando a gente fala de crescimento, né? Qual a importância e por que que a gente deve, o que que a gente tem que questionar quando esse paciente vem? Esse crescimento está adequado? Está abaixo do esperado? Isso que eu estou vendo é uma variante da normalidade? É deficiência de GH? Quem que eu vou encaminhar? Então, eu vou relembrar alguns conceitos para a gente depois entrar realmente nos casos clínicos. Então, quando a gente fala de crescimento, muitas vezes se sobrepõe com a palavra desenvolvimento. Mas, na verdade, o crescimento vai ser uma hiperplasia e hipertrofia celular. Então, é um processo harmônico e integrado de órgãos e tecidos que a gente consegue mensurar em uma unidade do tempo. No caso, é a velocidade de crescimento, né, que é centímetro por ano. E o desenvolvimento é ganhar capacidade. Então, está relacionado a aspectos motores, sociais, cognitivos e emocionais. Lembrando que a gente sempre quer que o crescimento esteja adequado para aquele desenvolvimento da criança. E, quando a gente fala de crescimento, a gente também lembra sempre do estirão. Então, as nomenclaturas de adolescência e puberdade também se confundem. A adolescência é um desenvolvimento psicológico. Vai ser a transição entre a infância e a vida adulta. A gente tem o amadurecimento dessas relações sociais, sendo que a OMS coloca como 10 a 19 anos e o ECA de 12 a 18 anos. Já a puberdade, como a Ediane disse, é a maturação biológica. Então, eu vou ter as alterações hormonais, a presença dos caracteres sexuais secundários, aceleração da velocidade de crescimento com o avanço de idade óssea, culminando na capacidade reprodutiva. Quais são os fatores que vão influenciar esse crescimento? Então, a gente tem a genética, os fatores ambientais e os metabólicos. Na genética, ela é determinante. Os ambientais são permissivos, então, uma nutrição adequada, atividade física adequada, a presença de doenças que possam interferir nesse crescimento, ou até mesmo medicamentos como corticoides, ritalina, isso tudo pode afetar ou alterar o nosso crescimento. Nos fatores metabólicos, eles são reguladores. Então, a gente tem a parte hormonal, o aparelho renal, cardiovascular, hidroletolítico e ácido básico. Tudo isso contribuindo para que esse crescimento ocorra da melhor forma possível. E aí a gente vai ter os fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, extrínsecos, a gente tem que lembrar da saúde materna e da placenta, socioeconômico. Então, se eu tenho restrição naquele ambiente que a criança vive, provavelmente ela não vai atingir o alvo, né, ou assim, todos os fatores necessários para que aquele crescimento fosse maior otimizado. A presença de atividade física, aqui lembrando que não tem uma atividade física que faça crescer mais do que outra. Então, aquela história que o basquete e o vôlei fazem crescer mais do que, e a ginástica olímpica faz crescer menos, né, vai deixar as meninas pequenininhas, isso é um mito. O esporte puxa aquele atleta que está mais propício para ele. Então, os jogadores de basquete são escolhidos também por serem mais altos, mas não vai ser a ginástica olímpica que vai deixar as meninas pequenininhas. O meio ambiente, então, a interação com o meio, com esporte, com sol, interação familiar. E os intrínsecos, a gente tem a etnia, as diferentes raças, né? A hereditariedade, o sistema endócrino e o sexo. Então, vamos começar com os casos clínicos e aí a gente vai discutindo aos pouquinhos. O que vocês forem tendo de dúvida, pode ir parando. Então tá, é um menino de 2 anos e 3 meses e chegou pra gente com a queixa que ele nasceu pequeno. Então, na anamnese, que dados que a gente tem que valorizar quando a gente está avaliando o crescimento? Então, quando começou a perceber essa alteração de crescimento? E qual foi a idade?
essa criança, como que ela está crescendo, como é o ritmo dela. As condições de nascimento foram adequadas? Né? Foi um parto laborioso? Tem história de consanguinidade na família? Alimentação, atividade física? É uma criança mais obesa? Qual é o tempo de tela? História patológica pregressa? Teve história de um TCE, internamento, meningite, encefalite, alguma alteração que possa ter dado na intercorrência do sistema nervoso central? Faz uso de alguma medicação crônica, corticoide? Condições emocionais estão normais? Tem história na família de baixa estatura ou de alteração dessa puberdade? No exame físico, temos que fazer antropometria. Dependendo dessa antropometria, a gente também deve fazer as proporções corporais, sempre avaliar o Tanner, a presença de bócio, presença de sintomas neurológicos, se tem uma face sindrômica ou não, e se esses pacientes vão ter anomalias faciais ou de linha média. E sempre calcular o canal familiar. Então, como funciona esse ritmo de crescimento? Então, a maior velocidade de crescimento que a gente vai ter sempre vai ser a intraútero. Após o nascimento, no primeiro ano de vida, vai ser a maior velocidade de crescimento que o paciente vai ter, que vai ser, em média, 25 centímetros por ano. Que é aquela história de dobrar o tamanho no primeiro ano de vida, né? Nasceu com 50, vai para 75. Soma 25, né? Depois desse primeiro ano, eu vou ter uma queda da velocidade de crescimento, e aí passa a ser 12,5, depois entre 8 a 10, e aí cai até chegar na puberdade. Eu acho que eu não estou sabendo. Então, cai até chegar na puberdade, quando a gente vai ter aí uma velocidade de 4 a 7 centímetros por ano. Próximo da puberdade, eu posso ter uma desaceleração pré-puberal, e aí eu começo a ter meu estirão, sendo que nas meninas vai ser em torno de 8 a 10 centímetros por ano, e nos meninos de 10 a 12. Tive o estirão, começa a desacelerar para realmente terminar esse crescimento. Então, aqui a colinha. E lembrando que o estirão de crescimento ocorre nos meninos aproximadamente entre o Tanner 3 e 4, e nas meninas entre o Tanner 2 e 3. Agora, o que é muito importante isso daqui? O que acontece? Muitas crianças, elas chegam no pediatra, né, ou no médico, e o médico fala, não, tá baixinho agora, mas quando chegar na puberdade vai conseguir, né, recuperar. E não recupera. Esse estirão, ele não vai normalizar uma criança que tem baixa estatura. Essa curva tem que ser normalizada para o canal familiar antes da puberdade, porque senão a gente perde todo aquele tempo que a gente teria para recuperar esse tamanho. E aí a gente vai ter fases de crescimento diferentes. Então, lactente até 2 anos, na infância e na puberdade. Então, até 2 anos, a gente tem o que a gente chama de canalização. O que é isso? A criança nasce, geralmente, esse peso de nascimento está mais relacionado à saúde materna, né? Peso, tamanho. Depois que nasce, ela vai encontrar o seu canal familiar. Como assim? A criança nasceu com 53 centímetros, né? Mas o pai, a estatura-alvo dela é 1,50. Então, ela vai cair, ter uma queda daquela velocidade de crescimento para chegar até o seu potencial genético. Então, aqui ela vai estar se afastando dos fatores intraúteros. Aqui, nesses primeiros 2 anos, o fator que mais vai influenciar o crescimento vai ser a parte nutricional. Na infância, então, a gente vai ter uma queda daquela velocidade de crescimento até 4 a 7 centímetros por ano e não tem variação do padrão. Então, por exemplo, aquela criança que geralmente cresceu 5 centímetros por ano, a velocidade dela de crescimento estável vai ser em média de 5 centímetros por ano. A partir do momento que ela começa a cair da curva, a gente tem que chamar a atenção. E pode ter uma leve desaceleração quando ela está chegando próximo à puberdade. Na infância, os fatores que mais influenciam, né, da parte hormonal vai ser o GH e os hormônios tiroidianos. E na puberdade, a gente vai ter um aumento da velocidade de crescimento com posterior parada do crescimento. Aqui, além do GH, a gente também tem a ação dos hormônios sexuais. Então, medidas antropométricas, né? O que a gente precisa fazer? Então, sempre peso e altura, até pelo menos os 18 anos, IMC, né? E o perímetro cefálico até 3 anos. A altura. Então, até 2 anos, criança deve ser medida deitada.
Entre 2 a 3 anos, eu posso medir tanto deitado quanto em pé, mas passou de 3 anos, é sempre em pé, com estadiômetro de parede e com pelo menos 3 apoios. Então, cabeça tem que estar, né, encostando, os 2 pezinhos e pelo menos essa região de glúteo. E aquele estadiômetro da balança? Eu não vou ter esses 3 apoios, pelo menos. Então, esse aqui vai dar para a gente uma medida que não é adequada, certo? Tá. Quando a gente olha o gráfico de crescimento, a gente vê que aqui, há mais ou menos 2 anos, a gente tem uma quebra dessa linha. Será que isso daqui é um erro de impressão? Na verdade, essa quebra é exatamente para alinhar aquela diferença que tem do comprimento para a estatura. Então, deitado vai ser sempre maior que em pé, em média de 0,7 a 1,2 centímetros. Então, essa queda da curva, na verdade, nada menos é para a gente alinhar que teve essa mudança, que vai ser em torno de 0,7 a 1,2 centímetros. E por que é tão importante a gente plotar e colocar no gráfico, como a Ediane falou? O gráfico de crescimento mostra para a gente como que é a avaliação global da saúde dessa criança. Então, ele vai mostrar para a gente se essa criança está seguindo bem ou se tem algum outro fator que possa estar interferindo. A gente tem as famosas curvas do CDC, que foram feitas nos anos 2000. É uma curva transversal, e é basicamente de crianças que estavam em aleitamento artificial. Então, não condiz com os aspectos mais fisiológicos possíveis. E aí, em 2006, 2007, foi feita a curva da OMS, que foi feito com vários países. São crianças que eram eutróficas e tinham adequadas condições socioeconômicas, culturais, ambientais e acesso aos serviços de saúde. Foram crianças que estavam em aleitamento materno exclusivo por pelo menos 3 meses, tiveram um desmame que foi feito adequado, essa curva foi longitudinal, ou seja, as crianças foram acompanhadas, né, por todo aquele período, de pelo menos 0 a 24 meses, mas foi um estudo transversal a partir dos 18 meses. Mas aqui condiz muito mais com a nossa realidade. Então, voltando. Então, o menino de 2 anos e 3 meses, nasceu pequeno, de história patológica e familiar, a mãe era tabagista, era hipertensa, foi um parto vaginal, 39 semanas, pesando 2 quilos e 44 centímetros. Bom, quando eu ploto no gráfico, o famoso gráfico, ele está abaixo do P10. Então, aí a gente fecha um diagnóstico de PIG, né? Pequena para idade gestacional. A gente conseguiu umas medidas anteriores. Então, vimos que ele conseguiu recuperar o peso no primeiro ano de vida e tinha um desenvolvimento adequado para a idade. Bom, aqui tem o gráfico da criança, né? Aqui é o gráfico do peso e aqui é o gráfico do comprimento. Vocês acham que a recuperação dessa criança está adequada? Então tá. Então a gente tem as curvas de antropometria ao nascer. E aí aqui tem uma curva de peso e tem uma curva de comprimento. O paciente pode ser PIG para peso e comprimento? Então, para a OMS, os pacientes eles podem ser PIG, eles são considerados PIG quando eles têm um peso de nascimento menor que o percentil 10 para a idade gestacional. Só que a gente da endócrino gosta de complicar. E o paciente vai ser para a gente PIG tanto quando ele tem o peso de nascimento ou comprimento menor que o Z-score de -2 para aquela idade gestacional. E por que tem esses diferentes pontos de corte? O paciente da OMS, para a equipe da neonato, eles buscam esses pacientes PIG porque eles vão ter um maior risco de mortalidade até o primeiro ano, tem um maior risco de distúrbio metabólico neonatal, como hipoglicemia ou hipocalcemia, e podem ter disfunções respiratórias, neurológicas, hemodinâmicas e hematológicas. O nosso paciente, ele pode ter também um maior risco de mortalidade neonatal até o primeiro ano de vida, mas ele pode desenvolver distúrbios metabólicos em várias etapas da vida. Obesidade, sobrepeso, dislipidemia, doença cardiovascular, diabetes e baixa estatura por uma resistência ao hormônio de crescimento. Então, como que o PIG pode evoluir? 10 a 15% não vão recuperar
eles não vão fazer o que a gente chama de catch-up. Se vocês verem, eles seguem bem na curva que eles estão. Então, eles têm uma velocidade de crescimento normal, se eles estão seguindo lá naquele percentil. Só que o que a gente precisaria? Que eles aumentassem essa velocidade de crescimento para recuperar o que ele perdeu. Só que, assim, né, ainda bem, a grande maioria, de 85% a 90%, fazem essa recuperação do canal. E aqueles 10% a 15%? Tem um risco muito elevado de ter baixa estatura na vida adulta. Então, o PIG para comprimento, ele vai ter 7 vezes maior chance de ter baixa estatura do que o adequado para a idade gestacional. Enquanto que o PIG para peso, ele tem 5 vezes mais chance do que o adequado para a idade gestacional. Então, o PIG, ele deve recuperar o crescimento entre 24 a 48 meses. A gente tem que sempre avaliar o que pode estar interferindo nesse catch-up, sempre, assim, né, vendo que não está tendo essa recuperação, suspeitar de resistência ao hormônio de crescimento, e se a gente trata precocemente, esses pacientes conseguem ter um acréscimo, de 10 a 15 centímetros na altura final. E lembrar outra coisa, a gente não quer somente que esse paciente recupere, né, acima do percentil 3, acima do Z-2. Ele tem que recuperar para o canal familiar. Então, às vezes os pais vão dar um canal de 1,80, mas aquele paciente só voltou... Obrigada, doutora. Só voltou para o Z-2. Então, ele não fez uma recuperação completa. Se eu estiver falando rápido demais ou muito lento, vocês falam que eu vou voltando. Bom, e aqueles que recuperam? Lembrar que eles vão ter um risco aumentado de distúrbio metabólico e eles podem evoluir para uma puberdade rapidamente progressiva. Então, o PIG, ele não é apenas um diagnóstico descritivo. Ele mostra para a gente uma tendência de prognóstico. E se ele fosse prematuro? Bom, a gente tem 2 curvas que esses pacientes devem ser plotados e acompanhados. Uma é a Intergrowth e a outra é a Fenton. A Intergrowth é uma curva transversal e a SBP ela sugere que seja plotado nela aqueles pacientes que foram de idade gestacional de 33 a 42 semanas de vida. Enquanto a Fenton é uma análise de várias curvas de crescimento intrauterino. Então, ela tem menos... Crescimento uterino nunca vai ser como, né, uma curva de crescimento adequado. Então, ela não é nossa preferência. Mas naqueles que têm abaixo de 33 semanas, ela é a curva de escolha. Então, resumindo, PIG, pequeno para peso ou E para comprimento. Então, menor que o Z-score, menos 2 de padrão. Eles têm que apresentar uma velocidade maior do que o esperado para fazer aquele catch-up. O catch-up deve ocorrer nos primeiros 2 anos naqueles que foram termo e nos primeiros 4 anos de vida naqueles que foram prematuros. E esse catch-up sempre para o canal familiar. Aqueles que têm um catch-up rápido vai ter um maior risco de doença metabólica no futuro, diabetes, obesidade e dislipidemia. E os PIG, eles sempre podem ter um risco de puberdade precoce maior do que a população geral. Se for prematuro, plotar nos gráficos. Fenton abaixo de 33 e Intergrowth entre 33 e 42. Até aqui, tudo bem? Então, caso 2. Chegou um menino de 10 anos e 3 meses, Tanner G1P1, estatura de 1,30, peso 30 quilos. Olhando esse gráfico, ele chama atenção para a gente? Então, a gente tem que lembrar que o crescimento é um processo dinâmico. Uma única medida, na grande maioria das vezes, não vai ser suficiente para a gente dar algum diagnóstico. A mãe trazia o cartão. Então, a gente vê, né, que aparentemente essa criança, se ela está seguindo aqui na mesma linha, mostra que a velocidade de crescimento dela aparentemente está se mantendo. Então, trazia medidas anteriores. Uma VC foi calculada de aproximadamente 5 centímetros por ano. E agora, o gráfico chama atenção? Não, né? Porque a gente não colocou a estatura alvo, né? O canal familiar. Então,
lembrar que nos meninos a gente vai ter a altura do pai, a altura da mãe mais 13, divide por 2, mais ou menos 5. E das meninas, menos 13 na soma. O que acontece? Ah, tá. O pai tem 1,60 e a mãe tem 1,50. Então, os pais já são mais baixos. Se a gente tem história de pais muito pequenos, a gente tem que ver se a altura deles era realmente para ser essa. Então, às vezes, esse pai... doutora, mas ele é o mais baixinho dos irmãos. Todos têm 1,70, só ele tem 1,60. Será que esse pai também não tinha alguma alteração de crescimento? Né? E a gente pode estar... esse alvo está falsamente muito baixo? E a exceção são os extremos. Então, pais que são muito altos, então a mãe tem 1,70 e o pai tem 1,80, a natureza é tão perfeita que aquele canal nunca vai aumentando. Tá, eu quero que minha filha case com muito alto para ela ficar, né, para os netos serem altos. Não, a natureza sempre vai voltar aquele canal para mais ou menos o que seja adequado. A mesma coisa acontece com os extremos muito baixos. Pais muito, muito pequenos, essas crianças geralmente não tendem a só cair o canal delas. Elas tendem a retornar pelo menos para um mais fisiológico, mas é só um adendo. O importante é isso daqui. Então tá, temos um alvo genético, aproximadamente 1,70. Então, variava de 1,65 a 1,75. Tá chamando a atenção? Tá crescendo dentro do canal, né? Só que estava errado. Na verdade, o alvo é 1,77. Então, varia de 1,72 a 1,82. E agora? Chama a atenção? Então, a gente tem que lembrar que crescimento é um processo dinâmico, eu preciso de várias medidas e ele deve ser avaliado pelo meu canal genético. Essa criança não tem baixa estatura, mas ela não está crescendo adequadamente dentro do canal familiar. Então, quando que a gente vai realmente se preocupar naquela criança? Quando que eu tenho que encaminhar para endócrino, ou eu tenho que ver o que a colega acha? Então, paciente que já tem baixa estatura, que é uma estatura menor que menos 2 desvio padrão. Ou aquele paciente que teve uma queda da velocidade de crescimento, aquele atravessar percentil. Se ela não está crescendo na linha verde que ela sempre cresceu, está começando a atravessar, é porque essa VC está baixa para a idade. Ou se essa criança tem uma estatura inadequada para o canal genético, que deveria estar aqui, né? O crescimento dela. E como que eu avalio? Até agora tudo bem? Tá. Então, a gente vai... 95% das causas de baixa estatura são causas pediátricas. Como assim? São causas gerais. Então, uma alteração, né? Uma anemia muito grave, a gente pede, né, perfil osteometabólico, função tiroidiana, função hepática, glicose, eletrólitos com gaso para avaliar né, alguma tubulopatia, sumário de urina, exame de parasitológico fezes, idade óssea, e pede antitransaminase porque, às vezes, a única alteração que eu vou ter no exame físico de uma criança com doença celíaca é a baixa estatura. Então, sempre esses exames eu vou direcionar para minha anamnese exame físico. Aqui é mais um geral, né, para a gente ter ideia de como é que está aquela criança. Por que a gente não pede GH basal? Lembrar que o GH, ele é liberado de forma pulsátil. Então, da mesma forma do LH, eu posso estar pegando ele, né, no nadir ou no maior pico. Então, GH a gente não pede basal. Certo? Então, tá. Então, menina de 10 anos, M1P1, estatura de 1,25, Z-score de menos 2,1. Opa! Mas ela trazia medidas anteriores e ela crescia a 5 centímetros por ano. 10 anos, ela está em púbere, está dentro do esperado. Tanto que a gente viu aqui no gráfico que ela crescia no mesmo percentil desde sempre. Tá. Foi visto, então, que o alvo genético dela era de 1,55, que variava mais ou menos de 1,50 a 1,60. Uma idade óssea que estava aparentemente adequada para a idade cronológica. Ela merece uma investigação maior? Provavelmente
fala a favor de uma baixa estatura familiar. Aí veio também um menino pra gente, de 13 anos, G1P1. A estatura dele estava 1,39, num Z-score de menos 2,8. Alvo genético 1,77, variava aí de 1,72 a 1,82. Quando a gente plotou no gráfico, mantendo sempre naquele mesmo Z-score. Então, uma AVC de 5 centímetros por ano. Ele é impúbere, com 13 anos. Quando a gente perguntou, pai, como é que foi a sua puberdade? Ele falou que demorou. Então, apesar dessa criança, neste momento, estar baixo, provavelmente fala a favor de um retardo constitucional do crescimento da puberdade. Vamos lá. Então, essas daqui são o que a gente chama de variantes da normalidade. Os dois pacientes vão chegar para a gente provavelmente com baixa estatura, velocidade de crescimento adequada. Só que, na baixa estatura familiar, a criança é baixa e será um adulto baixo. Geralmente tem uma idade óssea compatível com a idade cronológica, não tem estigma. E geralmente vai ter uma estatura normal ao nascer e ela canaliza, né? Ela entra no canal familiar, então desacelerando nos primeiros 2 anos até o alvo dela. Enquanto o retardo constitucional do crescimento da puberdade, também chamada de baixa estatura constitucional, a criança é baixa, mas ela vai ter uma altura normal como adulto. A idade óssea dela é atrasada para a idade cronológica e a estatura alvo familiar não é baixa. Então, é aquela criança que é aquele menino mais magrinho, que vai demorar muito mais para entrar em puberdade e quando entra, geralmente, essa puberdade não ocorre muito rápido. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de como que é esse crescimento da puberdade. Então, geralmente, inicialmente, a puberdade tem um processo desarmônico. A gente vai ter um aumento do crânio, das orelhas, do nariz e das extremidades. Primeiro aumentam os pés, para conseguir, inclusive, ser base para aquele crescimento do esqueleto, né? Vai ter um aumento da velocidade de crescimento de pelo menos 7 centímetros por ano. Os meninos, eles crescem entre 9 a 12 centímetros por ano. 100% desses meninos vão ter velocidade de crescimento de estirão. E eles crescem, em média, na puberdade, de 22 a 28 centímetros. Enquanto as meninas crescem entre 8 a 10 centímetros por ano. E 30% das meninas podem não ter VC de estirão e ser fisiológico. Crescendo aí num total, durante a puberdade, de 18 a 25 centímetros. Quando a gente falou lá do retardo constitucional do crescimento, então o que é? Aqui mostra, o 1 é a antecipação da puberdade, o 2 é a puberdade fisiológica e o 3 é o retardo constitucional. Então, você vê que todos eles vão chegar na mesma estatura final, pois são variantes da normalidade. Só que um começa essa AVC antes e a AVC dele é mais prolongada. Então, apesar da puberdade da antecipação começar antes, ela demora mais. Então, aquele paciente não perde estatura final. O 2 é o normal, quando entra na puberdade normal. E o 3 é aquele paciente que ele demorou muito para entrar na puberdade, mas quando entrou, ele faz uma velocidade de estirão por um período um pouco mais curto. Por quê? Porque ele continuou crescendo, sem entrar na puberdade, sem fechar aquelas epífises, por mais tempo do que os outros. Então, RCCP é um paciente que pode vir para a gente com baixa estatura, é uma puberdade tardia e mais curta, vai fazer uma menor velocidade de crescimento durante o estirão, mas ele cresce adequadamente. Geralmente tem idade óssea, atrasada para a idade cronológica, a previsão de estatura final sempre vai estar no canal familiar e tem uma história familiar de atraso puberal. Tem que fazer diagnóstico diferencial com hipogonadismo e hipogonadotrófico, porque eles demoram muito mais a entrar na puberdade, e alguns com deficiência de hormônio de crescimento. Até agora, tudo bem? Então, caso 5, uma menina de 4 anos, M1P1, chegou para a gente com uma estatura de 82 centímetros, Z-score de menos 3,8. Só que ela trazia medidas anteriores. E a gente vê que provavelmente a AVC dela vai estar baixa, porque ela não está crescendo como sempre cresceu no mesmo percentil. Ela está atravessando o percentil. Oi. O alvo genético dela, 1,63, sendo que variei de 1,58 a 1,68. Exame físico normal. Trazia uma idade óssea aí compatível com a idade cronológica, de 3 anos e 10 meses. E todos os exames laboratoriais estavam normais. A gente pediu todos os exames.
vieram normais. O que eu não posso esquecer? Meninas podem apresentar como única alteração na síndrome de Turner a baixa estatura. Então, a gente sempre lembra da síndrome de Turner aquela figura típica do livro, né? A menina que vai ter hipertelorismo, né? Pescoço alado. Só que, muitas vezes, essas meninas, principalmente as que não são as monossomias, elas vão ter como único sintoma clínico a baixa estatura. Vão ter atraso puberal, podem ter infertilidade, baixa velocidade de crescimento, e a idade óssea geralmente está adequada para a idade cronológica, o que fala contra a deficiência pura de hormônio de crescimento. Então, como é que ocorre esse crescimento na síndrome de Turner? Geralmente elas nascem PIG, então são recém-nascidos aí com comprimento menor que 48 centímetros. Quando estão lactentes, começa a crescer entre o percentil 3 e o 10, então ela está desacelerando mais. Na infância, tem uma queda mesmo dessa VC, com uma estatura menor que o percentil 3. Adolescência, elas não vão fazer estirão, e se a gente não tratar, chega em média a 1,43. Então, toda menina com baixa estatura, que a gente não achou uma causa, então não tem doença celíaca, nada da gastro, nada da hepato, nada da nefro, a gente tem que pedir cariótipo. Então, a síndrome de Turner é uma displasia óssea que responde bem ao GH. E agora a gente vai entrar nas causas de baixa estatura. Então, a gente tem as causas primárias, que vão afetar a cartilagem de crescimento, como displasias esqueléticas, síndromes dismórficas ou aquele paciente foi PIG. Então, displasias esqueléticas, acondro, hipocondro ou outras displasias. As síndromes dismórficas, Turner, Down, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Sever-Russell. E as causas secundárias podem estar em doenças sistêmicas ou em causas endócrinas. Doenças sistêmicas, desnutrição, cardiopatia, doença celíaca, inflamatória intestinal, hepatopata, renal crônico, tubulopatia. Por que essas doenças afetam o crescimento? O nosso corpo, ele sempre vai priorizar viver. Crescimento é um plus, é um a mais. Então, se eu estou tendo que gastar energia para uma doença cardiovascular, para o meu coração bater, o crescimento ele vai ser deixado de lado. Então, por isso que 95% das causas são doenças sistêmicas. E o restante pode ser da endócrina. Então, deficiência de hormônio de crescimento, hipotireoidismo, raquitismo e o Cushing. Então, caso 6. Menino de 10 anos, G1P1, veio pra gente porque era o menor da turma, com 1,25. O alvo genético de 1,77, variando de 1,72 a 1,82. E aparentemente ele crescia bem no percentil 50, só que aí ele começou a desacelerar. Então, agora a gente vai perguntar pra gente, né? Vamos se perguntar, quando que eu penso em deficiência de hormônio de crescimento? Tá acabando, pessoal. Eu sei que deve estar todo mundo cansado. Então, ao nascimento, paciente com hipoglicemia, micropênis, icterícia prolongada, hérnia umbilical, ou com outras deficiências hipofisárias diagnosticadas, baixa velocidade de crescimento, alteração de ressonância ou desvio de linha média. Aqueles pacientes que tiveram alguma injúria do sistema nervoso central, TCE, acidente grave, AVC, hemorragia hipofisária, um parto laborioso que pode ter dado aí uma isquemia, quadro de meningite, encefalite, tumor do sistema nervoso central e radiação. Quando a gente tem TCE, geralmente essa é a ordem dos hormônios que a gente vai ser afetado. Então, primeiro GH, depois a CTH, depois LH e TSH. Esses pacientes têm que ser acompanhados por no mínimo 1 ano após essa injúria, para a gente ver se eles realmente não vão ter nenhuma deficiência, né, hipofisária. E na infância e puberdade, sempre. O nosso maior, assim, vai brilhar e vai pensar que tem alguma coisa errada no crescimento dessa criança, gente, é queda de velocidade de crescimento. Que nem a gente falou, os primeiros 2 anos ela canaliza e depois ela sempre vai seguir o seu próprio padrão. Seja de 4 centímetros por ano, 5 centímetros por ano, 6 centímetros por ano, ela vai seguir o percentil dela. A partir do momento que acontece alguma coisa, que essa criança começa a cair o percentil ou levantar, no caso da Edjane, né, se a gente pensar em puberdade precoce, tem alguma coisa errada. Então, queda da AVC, aquele paciente que está na puberdade e não teve estirão, tem um desenvolvimento neuropsicomotor adequado, mas pode ter uma fronte ampla, um nariz em cela, micrognatia, voz fina, é aquela figura do anjinho querubim. Acúmulo de gordura central, com idade óssea atrasada e apresentando aquela toda investigação que a gente viu,
que veio normal, eu devo pensar também em DGH. Quando a gente vai indicar o hormônio de crescimento? Pelo FDA. DGH, doença renal crônica, Turner, síndrome de Prader-Willi, os pacientes que foram PIG, baixa estatura idiopática, que a gente não sabe a causa, mas existe uma, né? Só que, enfim, a gente ainda não conseguiu achar a razão. Ampla insuficiência de choques e Noonan. Pela Anvisa, DGH, doença renal crônica, Turner, Prader-Willi, PIG e baixa estatura idiopática. E pelo Ministério da Saúde, então pelo SUS, DGH e Turner em todos os estados, Prader-Willi, PIG, alguns estados conseguem, outros a gente tem que entrar como se fosse um DGH mesmo. Então, resumão. Anamnese. Quais são as frases que vão me chamar a atenção? Aquele paciente é o menor da turma, ele parou de crescer, ele não está trocando roupa e sapato, ele está demorando a perder dente, demorando a crescer unha e cabelo. Aquele paciente que tem história de consanguinidade, que tem história familiar de baixa estatura, tem alterações fenotípicas, faz uso de medicamento ou tem doença crônica. No crescimento, sempre avaliar pela antropometria, plotar em gráfico, ver como está aquela velocidade de crescimento para a idade cronológica e para o estadio de Turner, avaliar para o canal familiar e avaliar o peso e o comprimento de nascimento. Será que ele foi PIG? E avaliar a necessidade de investigação. Então, sempre direcionar pela minha história clínica os exames, excluir causas gerais da pediatria, pedir idade óssea e o cariótipo para as meninas. Era isso. Só realmente, né, medicina, né, quem tem muito amor a dar, geralmente escolhe pediatria como especialidade. Então, os pediatras, diz a lenda, eles falam com Deus.